Bonjour, Wache, Anin. Welcome to Lakehead University's Global Indigenous Speaker Series. We are happy that you could join us today. Denise Baxter, Indishnakas, Makwadodam, Martin Falls, and Donjiba. My name is Denise Baxter, Vice Provost, Indigenous Initiatives at Lakehead University, and I will be your MC for this event today. In Lakehead's commitment to social justice and social responsibility, we advance the Truth and Reconciliation Commission calls for action and Universities Canada principles on Indigenous education. The Truth and Reconciliation Commission recommendation to build capacity for intercultural understanding, empathy, and mutual respect has become a guiding principle for the commitments Lakehead has made in both Northwestern Ontario and Simcoe County, and will continue to guide our efforts in the future. Lakehead University respectfully acknowledges its campuses are located on the lands of Indigenous peoples. Lakehead Thunder Bay is located on the traditional lands of Fort William First Nation, signatory to the Robinson Superior Treaty of 1850, and that's where I'm located today. Lakehead Orillia is located on the traditional territory of the Anishinaabe. The Anishinaabe include the Odawa, Ojibwe, and Potawatomi nations, collectively known as the Three Fires Confederacy. Lakehead University acknowledges the history that many nations hold in areas around our campuses and is committed to a relationship with Métis, First Nations, and Inuit peoples based on the principles of mutual trust, respect, reciprocity, and collaboration in the spirit of reconciliation. Before we begin, I would like to quickly run through one housekeeping item. Just a notice that this will be recorded as part of our Global Indigenous Speaker Series. Participants are reminded that during this online event, we ask that you keep yourself muted. We are doing this as well, the recording, to preserve a record of the event in the university's archives and to publicize and promote Lakehead University and their partners. By attending, you are agreeing to be included in its recording and public dissemination in any media now known or later developed anywhere in the world. And following this, you will receive a link to the recording at Lakehead University's website so that you can share it with your friends and colleagues. If you have any questions, we would ask that you please put them in the chat. You can put them either in English or Portuguese or Spanish, and we will ask those of our presenter at the conclusion of her talk. I would now like to invite Elder Jean Nawagizik, who is from Gull Bay First Nation, who will share an opening prayer. Elder Jean, welcome. Yo, thank you. Just a quick prayer because we're lost some time. Just going to acknowledge the four directions and Creator for guiding us and taking care of our problem here today. Mashomis, Onstay Takas, Sema Pogan Git Monak, Anak Doab Mission, Anak Doabum, the Noemaganak, Wone, the Gagi Doat, Wono Kagijak, Wabanang Shawnong, Gabinong Kivenong, Chimigwet. Thank you. Okay. Me good, Elder Nawagizik. So nice to see you today. So it is now my pleasure to introduce our President and Vice Chancellor, Dr. Maura McPherson, who will be sharing some welcoming remarks. Dr. McPherson. Thank you very much, Denise, and Chimigwet, Elder Jean, for your opening words and helping us start today's event in a good way. It is my pleasure to welcome everyone here today to the first lecture of Lakehead University's 2021 Global Indigenous Speakers Series, Imagining Possibilities Through Indigenous Knowledge Systems. The purpose of the Speakers Series is to help share Indigenous knowledge approaches to contemporary issues. Indigenous knowledge systems can be used to understand and address non-Indigenous issues by helping us reimagine how we perceive our future. We are very honored today to welcome and host Ms. Eliana Portiaguara, who will deliver today's lecture entitled Vulnerability of Brazil's Indigenous Peoples in the Face of Destruction of the Amazon of Brazil. Originally from Rio, Brazil,
Eliane is an accomplished writer, poet, and teacher who travels the world. She's a graduate of the Federal University of Ouro Preto. In 1988, Eliane founded the first organization of Indigenous women in Brazil, and since then has published several children's books and writings on thoughts and poetry that are part of many national and international anthologies. In 2014, Eliane received the title of Knight of the Order of Cultural Merit from the Brazilian government. Eliane is the ambassador for peace for the Circle of Ambassadors of France and Switzerland, and was part of the working group that rewrote the United Nations Universal Declaration of Indigenous Rights. And just this past week, Eliane was honored to receive an honorary doctorate from the Federal University of Rio de Janeiro, one of Brazil's top universities and a partner of Lakehead University. Please join me in welcoming our distinguished speaker today. Thank you. Dr. Porchegar, the floor is yours. Eliane, você pode começar sua apresentação agora. Apenas 20 minutos, por favor. Com o som dessa maraca, eu inicio essa transmissão, agradecendo primeiro aos meus ancestrais, agradecer toda a minha família, todos os meus parentes do Brasil, meus parentes indígenas do Brasil, agradecer a todos vocês da Universidade aí do Canadá, esse convite, e dizer a vocês que eu estou realmente muito feliz, muito esperançosa por esse primeiro contato, né? Depois de tantos anos, primeiro contato, para que a gente possa falar um pouquinho, esses 20 minutos, sobre a situação dos povos indígenas no Brasil, né? Principalmente da Amazônia, o que tem acontecido, o que está acontecendo na realidade. O Brasil é um território imenso, né? Nós somos colonizados há 510 anos, 521 anos, nós somos 305 etnias indígenas, nações, povos, nações, etnias e povos originários, somos 305 povos. Nossa população hoje em dia está em torno de 1 milhão, mais 600 mil pessoas vivem em aldeias. Nós temos o povo aldeado e o povo indígena em contexto urbano. Nós não temos ainda um número específico dessas populações que vivem no contexto urbano. Mas sabe-se, por exemplo, no Rio de Janeiro, que mais de 100 mil indígenas estão ali. Nós temos 240 línguas, não são dialetos, são línguas diferentes. São faladas 240 línguas. Então, 46%, quase 47% da população dos brasileiros que se declaram pardos, eles podem se definir como de ascendência indígena, porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses espanhóis, pelos holandeses, pelos franceses, mas os portugueses estiveram na linha de frente dessa colonização e que acabou que nós falamos a língua portuguesa, né? Mas nós temos as nossas línguas originárias. De acordo com o plano, com os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD de 1919, 43% quase dos brasileiros se declaram brancos, 47% mais ou menos pardos, e 9% como pretos e quase 2% como amarelos ou indígenas. Só que essa população que está se colocando como pretos, como 9%, na realidade, é que acabou que
como o brasileiro diz que quase 50% da população é negra, mas essa é uma discussão muito longa que não vai dar para discutir aqui, né? Porque nós temos uma diversidade de cultura, de povos, e que na maioria é negra e indígena. E nós precisamos, estamos ainda em discussão sobre essa questão, de saber por que nós indígenas ainda não estamos tendo visibilidade, porque, na realidade, a população negra ela está tomando mais o controle dessa estatística, mas nós estamos trabalhando para o futuro para que esses indígenas e esses pardos, essa população parda de quase 40 e poucas porcentagem, eles possam se autodeclarar indígenas, como a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho nos permite. Então, nós estamos num processo num país que estão ainda numa definição de identidade. Isso é muito importante saber, porque há pouco tempo o nosso país vem assumindo essa questão de gênero, de identidade, de etnia. Então, há ainda muitos estudos e a população indígena está crescente. Quando diz que ela está crescente, é que esses pardos que não são considerados, que não foram considerados indígenas, que está na estatística do IBGE também, esses pardos não se assumiram indígenas. Por vergonha, porque nós passamos décadas e muitas décadas e décadas, quando povos da Amazônia, mesmo até os povos da Amazônia, não podiam se identificar indígena. Como exemplo, posso dar o exemplo da minha própria avó. Minha própria avó é imigrante do Nordeste brasileiro para o Rio e não podia se identificar indígena, porque ser indígena no Brasil é ser uma raça, é ter uma identidade altamente desconfigurada do contexto do ser humano, né? Indígena não é ser humano, por conta do racismo que aqui foi implementado pelos portugueses, né? E nós, indígenas, e também toda a população que foi escravizada, como a população que veio da África, também foram tratados como animais, na realidade. Vamos ser assim bem claros e rápidos para que vocês possam entender em 20 minutos essa situação. Então, nós nunca fomos considerados, há pouco tempo, há poucas décadas, que nós estamos lutando por essa autodeterminação política, econômica, social, essa autodeterminação contra o povo. A gente tem observado que os Estados Unidos, o Canadá, os outros países do mundo, da Austrália, da Nova Zelândia, da Finlândia, da Suécia, os povos Sami, por exemplo, são povos que já têm um protagonismo político e econômico, e nós, indígenas brasileiros, ainda estamos aqui de muleta, porque nós tivemos um governo, os governos anteriores, inclusive no período da ditadura militar, nós tivemos um governo que não permitia a nossa identidade e promovia a emancipação dos povos indígenas no Brasil, para que os povos se integrassem à sociedade brasileira, mas se integrassem como povo miserável, e não povo com dignidade, com cultura, com línguas, tradições, com suas histórias, com as histórias dos seus ancestrais, dos nossos avós, né? O governo tentou e continua tentando até hoje que nós sejamos integrados a essa sociedade maior e sem considerar a nossa tradição, a nossa ancestralidade indígena. Isso aí é uma luta muito grande nesse país e uma luta também muito intensa com relação às nossas terras indígenas, com relação ao nosso desenvolvimento, com relação ao direito à terra, à cultura, à saúde, à educação, ao desenvolvimento, ao trabalho e à nossa segurança alimentar. Nós ainda estamos muito sem apoio nenhum. Os indígenas hoje estão tendo visibilidade por conta do próprio movimento indígena, que está lutando desesperadamente
lutando para que suas comunidades, seus povos, suas etnias, suas nações, elas tenham condições de sobrevivência nesse país, nesse Brasil tão massacrado culturalmente e economicamente pelos governos anteriores, né? Não vou dizer todos os governos, nós tivemos alguns governos que nos permitiram, que nos permitiram que pudéssemos construir uma pseudo ainda, uma pseudo-autonomia, mas ainda ficava muito além por conta das articulações que o governo fazia com o agronegócio, com as grandes empresas, com grande capital internacional, com grande capital brasileiro, o grande capital que domina hoje todo o planeta Terra, e por isso que nós estamos tendo toda essa destruição, porque esse capital ele não tem interesse na preservação do solo, do meio ambiente, da natureza. Nós temos 5 biomas. Nós temos a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal, regiões riquíssimas, com lagos, com mares, com plantas, com animais, e tudo isso tem sido destruído. As comunidades indígenas enfrentam sozinhas o avanço da invasão e da pandemia. Quando existem nossos direitos, nós conseguimos nossos direitos na Constituintes, né, como direitos indígenas, conseguimos nossos direitos, temos nossos direitos garantidos na Convenção 69 da OIT, nas convenções internacionais de meio ambiente, de biodiversidade, de todas as convenções que vêm da questão das mulheres, do desenvolvimento social. Nós temos esse direito também através da Declaração Universal dos Direitos Indígenas, onde eu participei durante 6 anos em Genebra, constituindo essa declaração que foi trabalhada em 30 anos, e foi uma vitória. Nós temos essa declaração, e nosso país não respeita, nem sabe, talvez, que tenha uma declaração como essa, né? Porque o Brasil só cultiva a monocultura, e essa monocultura ela causa um impacto ambiental, né, do solo, do meio ambiente, causando desmatamento, a exaustão do solo, o consumo excessivo da água e energia em projetos de irrigação. Temos o assessoramento dos rios, das nascentes, o uso do agrotóxico e dos fertilizantes é exacerbado. Nós estamos nos matando da nossa alimentação toda sendo contaminada por minérios. Povos indígenas, crianças, velhos estão se alimentando com alimentos contaminados pelo mercúrio, a água pelo mercúrio, povos sendo destruídos pelo mercúrio que é jogado nos rios, nas matas, destruindo nossa natureza. Nós temos a contaminação dos lençóis freáticos e dos recursos hídricos. Nós temos a poluição da água, as queimadas e os incêndios, né, para complementar todo esse processo, né? E o que é que a gente tem feito? Nós temos lutado, cada grupo, cada organização, cada associação, porque o Brasil é muito grande, nós temos lutado, né, de enfrentamento ao Congresso Nacional, de enfrentamento à Câmara de Deputados e trabalhando com parcerias que possam nos apoiar, parceiros que sejam sensíveis, pessoas que tenham sensibilidade à questão dos direitos humanos dos povos indígenas, não é? Para que a gente possa crescer e transformar esse quadro, infelizmente, de genocídio desse atual governo que tenta nos derrubar com os decretos faraônicos que permitem a entrada de mineradoras, a entrada de grandes capitais, de grandes mineradores, de grandes empresários, a entrada do agrotóxico nas áreas indígenas, destruindo, matando nossas crianças, derramando o sangue dos nossos avós, dos nossos bisavós, destruindo a nossa biblioteca cultural, destruindo nossa cultura, destruindo nossas tradições. Isso não é mais possível. E essa monocultura, ela toda passa
né, pelos produtos como cana-de-açúcar, café, soja, eucalipto, gado e minerais, né, minerais, hidrelétricas também. Isso é um absurdo, não é? A gente está falando desse assunto, meus queridos, há décadas. Nós estamos gritando há mais de 5 décadas, são décadas, séculos já que o assunto é o mesmo, não muda nunca. O ano passa, o governo entra governo, sai governo e não muda nada, é sempre as mesmas demandas, as mesmas violações, a violação às mulheres indígenas, os estupros, a violência física às mulheres Yanomami, às mulheres da Amazônia, agora não só da Amazônia, mas as mulheres do Mato Grosso também, do Cerrado, como eu coloquei, com relação aos biomas, né, que nós temos, eu vou repetir sobre os biomas, nós temos a Amazônia, né, que fica a oeste, nós temos o Cerrado, que é o centro do Brasil, a Caatinga, que é a região do Nordeste, que é uma região seca e que falta água, falta comida, os gados estão magros, caindo, morrendo, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão magras, os nordestinos é o povo mais sofrido desse país, nós temos a Mata Atlântica e o Pantanal. Então, gente, nós estamos vivendo as mesmas questões, os mesmos problemas, as nossas demandas são as mesmas, né? Nós continuamos tendo essa violação dos direitos humanos, onde eu já pude denunciar para mais de 60 países, estive em Luxemburgo há 30 anos atrás para trabalhar o plano piloto para a Amazônia, e nós estamos sempre com a mesma situação. Nós temos conflitos armados que destroem vidas, como eu coloquei, destroem vidas e o meio ambiente, nossa população, nosso povo. E olha, pior que tudo isso, não é só a população indígena, o povo brasileiro, a população pobre, a população discriminada, a população sem emprego, a população sem comida, a população sem trabalho, a população carente, os camponeses, as queimadeiras de coco, os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, estão todos passando uma crise enfadonha do desemprego, falta de dinheiro, não tem carne, as pessoas estão comendo osso. Vocês acreditam que o brasileiro está comendo osso? Não tem carne, não tem comida? Vai ao mercado com uma notinha de R$100 e não se compra nada. Se vai trazer uma bolsinha de comida. As prateleiras das mulheres trabalhadoras desse país, as prateleiras estão vazias. Isso tudo é um grande lamento. Eu sei que eu estou aqui desesperadamente falando para vocês nesse tom, nessa força espiritual, para que a gente possa repassar, não só para vocês do Canadá, das universidades, das escolas, do que seja das ONGs, mas para o mundo inteiro, que nós estamos passando socorro para o Brasil. O Brasil está passando por um pior período de seus 521 anos, quando nós estamos tendo um governo genocida, um governo que está nos matando, para a gente conseguir as vacinas para o coronavírus foi um suor, tivemos que lutar, fazer propaganda, fazer ameaças, fazer panfletos, fazer uma série de manifestações para que a gente pudesse ter essas vacinas, né? E o que nós estamos fazendo hoje? Não sei se tem tempo ainda para falar. Os povos indígenas estão assumindo protagonismo, o povo está lutando, né? Eu sei que vai vir aí uma grande repressão, está tendo já, vem uma repressão, tem uma certa repressão aos nossos líderes, aos nossos futuros governantes que querem tentar transformar esse país, porque o governo quer o dinheiro para ele exclusivamente, para essa minoria, essa burguesia que só tem pensado em si e não tem pensado que isso aqui é um país lindo, um país que tem 5 biomas, um país rico em matérias-primas, um país rico em sabedoria cultural, um país rico em todos os sentidos da natureza. Aqui dá tudo. Nós temos para mais de 500 mil frutas,
temos produtos minerais, produtos agrícolas, produtos de toda a natureza, temos mares imensos, lagoas, rios, e não se trabalha para que isso seja transformado em alimento, provisões, produtos, né, meios de consumo para a população brasileira, para os povos indígenas. Então, nós temos deputadas indígenas, como a doutora Joênia Wapichana, nós temos os vereadores indígenas, nós temos os curadores indígenas do Departamento de Cultura e que estão trabalhando, nós estamos invadindo as universidades, os jovens estão invadindo o Congresso Nacional com a passeata das mulheres, 5.000 mulheres fazendo passeata em Brasília, 10.000 indígenas fazendo passeata em Brasília, lutando por uma mudança, chamando a atenção da comunidade internacional, chamando a atenção da comunidade brasileira. O povo aqui ainda se sente oprimido, porque o povo ainda tem medo de passar fome, então, às vezes, até ele se coopta ao governante, ao dominador, ao opressor, né? Por isso que a gente trabalha muito a pedagogia do oprimido, como Paulo Freire nos coloca, que nós, enquanto trabalhadores, às vezes a gente se coloca no lugar do opressor, né? E acaba cometendo as mesmas atrocidades dos opressores. Né? E nós não somos opressores, nós somos oprimidos, povo oprimido, maioria da população brasileira, sabe, que está passando fome, literalmente. E para dizer para vocês que o processo de colonização, ela veio do passado. Tenho tempo ainda? Tenho tempo? Cajueira traz água. Nós estamos, como eu coloquei, nós estamos vivendo momentos de genocídio, né? As mortes, né? De 1.500. Nós tínhamos 1.700 povos indígenas no Brasil, gente. Nós só temos agora 246 povos. Nós temos o extrativismo da borracha, foi um marco do genocídio que acabou com a Segunda Guerra Mundial, o extrativismo da borracha na Amazônia. Isso tudo é um grande absurdo, tudo que vem acontecendo. No século XV, tivemos a catequese, o movimento das igrejas, da Igreja Católica, né, que trouxe a colonização e a escravidão indígena. No século XVII, nós tivemos a criação do cargo de diretores dos índios, e que esse sistema de capitanias hereditárias, ela cooptou vários indígenas para serem diretor dos índios, capatazes dos índios, gente que matava, gente que açoitava. Assim, nós criamos esse povo, assim foi criado o povo brasileiro. Então, nós, infelizmente, temos uma autoestima baixa aqui nesse país, porque nós fomos criados, nós fomos colonizados sob essa demanda do chicote, a demanda da escravidão, a demanda do desrespeito, do assassinato e do estupro às mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres ciganas, as mulheres mulatas, as mulheres morenas, as mulheres pardas, todas as mulheres brancas, também sofreram discriminação desse país. No século XIX, nós tivemos a catequização e a civilização dos índios, que eles chamam, né, de civilização dos índios. O que é a civilização dos índios? O que é a civilização dos povos indígenas? Se não jogar os indígenas nos centros urbanos e deixá-los abaixo da linha da pobreza, sem dar condições de sobrevivência, sem dar condições de estudar, de trabalhar, não é? Eu estive com os navarros, eu não posso deixar de falar, fui muito bem atendida pelo povo indígena navarro, e quando eu cheguei lá no povo navarro, era uma população totalmente diferente.
Era uma população que tinha banco, tinha Secretaria de Educação, tinha condições de sobrevivência, tinha todas as condições de respeito, todas as condições de respeito. E naquela época, coisa de 30 anos atrás, eu não entendia, pensava que indígena era ser sinônimo de pobre. E ser de uma etnia indígena não significa sinônimo de pobre, significa que você tem uma cultura milenar, assim como a cultura do Egito, a cultura da China, a cultura dos países, os países orientais, né, que guardam aquela beleza de cultura, né? Nós temos a beleza da cultura, nós temos nossas pinturas corporais, nossos desenhos, nossas roupas, nossas tradições, nossos colares, nossos brincos, nossos coloridos, nós temos uma riqueza, nós temos uma forma de alimentação sadia, através dos peixes, das frutas, dos legumes, das verduras, sem agrotóxico. Civilização para quem? Para quem? Projeto de Constituição para quem? Então, nós enfiamos a cara mesmo em 1988 no Congresso Nacional e participamos, povo todo indígena, participamos para lutarmos pela nossa Constituição, pelos nossos direitos na Constituinte, contra um Código Civil que existia, safado, nojento, asqueroso, que dizia que nós éramos menores de idade e que nós tínhamos que andar com o antropólogo do lado. Essa é a verdade do Brasil. No século XX, tivemos essas tentativas de incorporação dos silvícolas, chamamos de silvícolas, a Comunhão Nacional, que se deu de 1934 a 1988, né? E que com pessoas como Darcy Ribeiro, que foi um grande antropólogo, um grande criador dos projetos revolucionários aqui, que já faleceu, ele criou veio com as ideias de José Bonifácio, nos princípios do José Bonifácio, e houve uma tentativa de retirar esses indígenas dessa situação de silvícola, de escravo, né? E nós tivemos também ainda o Serviço de Proteção ao Índio, que foi em 1910, e a criação da FUNAI em plena ditadura militar, em 1965, quando esses militares governantes, e a própria criação da FUNAI foi pelos militares, eles ficaram anos na coordenação da FUNAI, coordenando os povos indígenas, e nessa tentativa que eu tenho falado já desde o começo da minha fala, nessa tentativa de integrar povos indígenas na sociedade. Isso é um absurdo. Com licença, Eliane. Né? Eliane. Nós estamos agora... Com licença, temos temporal, um minuto. Né, chamado marco temporal, que é um marco... Alguns deputados estão trabalhando para cercear aí essa questão, mas, infelizmente, se continuar nesse sistema genocídio, nós vamos perder nossas terras, nós vamos perder nossas línguas, tradições e costumes. Com licença, Eliane, temos um minuto. Um minuto. Um minuto? Um minuto e teremos perguntas. Então, até o fone caiu do ouvido, desculpa. Então, esse projeto de lei PL 490 prevê a criação de um marco temporal para delimitar o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, mas sendo que de um tempo para cá, e a terra dos nossos bisavós para lá, elas não estão sendo consideradas, e muitas outras terras que vieram também não estão sendo consideradas. E esse projeto de lei ele foi aprovado, e quem vai demarcar áreas indígenas será o Congresso Nacional. Quer dizer, um absurdo. Eu quero agradecer, quero também solicitar, pedir desculpas à minha emoção, mas dizer que nós, povos indígenas, ainda estamos nos nutrindo pelas histórias, pela cultura, pela literatura indígena, né? Porque nós também somos escritores, somos
professores, estamos assumindo nossos protagonismos nas universidades e estamos trabalhando para a melhoria da qualidade de vida dos nossos alunos, e dizer que nossa educação indígena hoje passa pela espiritualidade e pela conexão com a natureza. E aquele governante que não ouvir os povos indígenas, que tem a contribuir com uma sabedoria milenar, esse governo vai morrer, vai ser destruído, ele mesmo vai destruir a si mesmo. Então, meu conselho é que ouçam povos indígenas, como vocês mesmo da comunidade internacional, que possa estar ouvindo, nos ouviram na Conferência do Meio Ambiente em 1992. Então, tem que trabalhar mais esse projeto, ouvir mais os povos indígenas do mundo inteiro. Muito obrigada. E vamos nutrir e vamos curar o nosso planeta. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane. Tem duas perguntas. Uma, o que precisa acontecer para que a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas esteja totalmente operacional? Dois, atualmente existem muitas empresas de mineração de propriedade canadense que estão conduzindo exploração em minas no Brasil. O que você precisa que façamos aqui no Canadá para resolver isso? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer mais propaganda dessas convenções que aconteceram a favor dos povos indígenas e essas declarações, trazer isso, pedir aos jovens nas universidades que a gente possa reestudar esse material e que vocês possam apoiar o Fórum Permanente para Povos Indígenas em Nova York, que esse fórum existe, e que possam promover delegações de povos indígenas do Brasil e da América Latina também a visitar o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, a visitar as instituições na Europa, a visitar os governos, como Raoni fez com Megaron e com o Belmoro, né, que viajaram, e mais uma indígena, Regina. Então, promover mais essas delegações para falar e se articular com os institutos os institutos de sociedade técnica, os institutos técnicos, que possam apoiar os povos, que possam apoiar as demandas dos povos, que possam apoiar os projetos. Não que antes, os recursos vinham direto para povos indígenas, depois os recursos passaram para o governo, né? E aí muitas ONGs que não são indígenas, muitas ONGs se apropriaram desses recursos, e esses recursos praticamente não chegavam nas terras indígenas, nas comunidades. Então, que os próprios indígenas possam receber os recursos da cooperação técnica internacional, né, que se avalie, que se faça uma parceria, que se ajude a que esses povos possam ter capacitação para gerenciar os recursos, para gerenciar as ações, fazer um trabalho com as universidades, possivelmente, e trabalhar de forma que o povo indígena não receba só o recurso na sua mão, e aí fica uma situação assim, o que vai fazer com o recurso? Nós temos que saber como vamos trabalhar com o recurso. Então, capacitar indígenas, jovens, para gerenciar recursos e para trabalhar honestamente, estou dizendo honestamente. Muito obrigado. Na hora de trabalhar com seus povos. Não que custe para si próprio, não. O dinheiro, os recursos
financeiros não é para mim, o recurso financeiro é para a comunidade, para criar cooperativas, criar padarias, criar associações, fortalecer as mulheres, capacitação das mulheres nos seus direitos reprodutivos. Eliane, com licença, Eliane, muito obrigado. Muito fantástico. Mi colega Denise Baxter vai encerrar. Denise? Dr. Portuguera, thank you so much for sharing such an impactful lecture with us. And thank you. I appreciated your heartfelt and your emotion and your care and your love to this work that you clearly have given a lifetime of energy and support to. I would like to welcome back our President and Vice Chancellor, Dr. Moira McPherson, to make a formal presentation. Thank you, Denise. And Eliana, on behalf of Lakehead University, it's also my great pleasure to say thank you to you for joining us today, to persevering with the technology, and for sharing your stories and your insights and your passion and your emotions with us. I would like to present you with this small token of our appreciation. It's a certificate of invited lecturer, and it's a very small way for us to be able to say thank you for participating in our speaker series. Thank you for contributing to our learning. And also, thank you so much for talking about these challenges so openly with all of us today. Obrigada. That's Obrigada. Obrigada. And I'd also just quickly like to say thank you again to Elder Jean, as well as to say thank you to Denise Baxter and her Indigenous Initiatives team. Thank you to Pierre Sved and to all the others who have worked hard to organize and host this wonderful speaker series and today's important lecture. So thank you to everyone. Miigwech. Thank you so much. On behalf of Lakehead University's Office of Indigenous Initiatives International and Indigenous Learning, we would like to thank you all for joining us today to learn from Dr. Ileana Portuguera. Thank you to Alexandra Grigio and Marcel de Souza for providing translation for our event today as well. And we will be trying to mail you something because we also love our earrings. So we're going to mail you a pair of Anishinaabe earrings to you and to our interpreters today. So thank you for that. And we would like to invite you to join Lakehead University's Global Indigenous Speaker Series webpage for future dates in the new year. And on that note, I wish you a wonderful day, beautiful day. And Dr. Portuguera, it was a pleasure. Thank you.